Arranjei o casamento, eu fiquei na mesma vida. Depois que terminou o ginásio aqui, você volta para lá? Voltei para lá. Voltei para lá. Estudou lá? Não, voltei para lá, fiquei um tempo dando aula. Aí eu fui dar aula de história e de ciência. Falei, meu Deus, eu voltei a dar aula de história. Eu quase não gostava muito de história. Eu voltei a dar aula de história, fundaram um colégio lá e eu fui dar aula, me chamaram para dar aula. Aí eu fui trabalhar. Isso quando você tinha a oitava série só aí? Série. Aí eu fui dar aula, comecei a dar aula, comecei a trabalhar em Ibirapuã. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui embora. Deixei tudo cá e fui embora para o Rio de Janeiro. Que a Bias morava no Rio de Janeiro, Jair também estava por lá, Hugo estava lá servindo o exército. Aí eu fui para o Rio. Aí lá eu fui para o comércio, trabalhar no comércio. Trabalhei na casa chamada José Silva. Aí trabalhei uns 2 ou 3 anos. Vendendo terno? Vendendo calça, camisa. Não, eu trabalhava na caixa. Eu trabalhava na caixa. Trabalhei na Etoile Modas, uma loja cá em Nossa Senhora de Copacabana. E trabalhei na José Silva no centro lá do Rio, perto ali da Rua da Alfândega, da Rua do Ouvidor. Em frente ao Pequeno Jornaleiro. Eu trabalhei. Eu estudei na Ouvidor, no colégio Frederico Ribeiro, que tinha ali nela. Aí eu fiquei lá um tempo, né? Como eu trabalhava muito durante o dia, não dava para estudar. Porque eu tinha que pegar o ônibus, eu morava no Grajaú. Tinha que sair do Grajaú para cá, para o centro, todo dia, ir e volta, não dava para estudar. Aí quando eu pensei em fazer a matrícula para começar a estudar, porque toda a vida eu fui apaixonada por matemática, aí quando eu comecei a pensar em estudar, eu tive que vir para buscar meu pai, que estava muito mal, doente, cá em Ibirapuã, para levar meu pai para o Rio para se tratar. O que aconteceu? Cheguei cá, tinha um rapaz, que eu já tinha sido namorada desse rapaz, desse filho de Carlos Carvalho de Souza. Sim. Aí eu casei com esse rapaz. Veio buscar o velho e ficou lá? Fiquei. Aí meu pai foi embora e eu fiquei casada. Aí casei com esse rapaz e fiquei lá em Ibirapuã. E fui pra roça. Pro Rio? Não voltei para o Rio mais. Aí eu fui pra roça. Fui pra roça e fui viver com esse homem 30 e poucos anos de casamento, sofrido. Tive esses 3 filhos. Aí um dia eu falei assim, não, hoje chega. Chegou hoje o dia. Um dia ele chegou e me botou para fora da casa. Você tem que ir embora hoje. Eu falei, eu? Mas eu tenho... Não é assim, rapaz. Eu trabalhando. Eu entrei no estado. Fui trabalhar como professora estadual. Trabalhei como professora municipal. Depois eu passei a trabalhar como professora estadual. Na época... Ainda sem formação em professora? Sem formação. Com o mesmo que você tinha levado daqui. Mas aí o que acontece? Depois dos meus 3 filhos, que eu tive meus 3 filhos, eu fui morar em Ibirapuã. Aí eu entrei, comecei a estudar à noite. Falei, não, eu vou terminar meu curso, sabe? Eu tinha um cunhado que me chamava sempre a atenção, Nadir, você tem que estudar. Porque eu dei aula no Mobral. Eu trabalhei como professora no Mobral, na fazenda. Aí o pessoal chegava e falava assim, que era sala mista. Sala mista era uma mesa muito grande com os bancos, botava. Aí eu comecei a dar aula para o ABC, né? A cartilha, que eu falava na época. Primeira série, segunda série, até terceira série. Tinha na sala, dentro da sala. Aí eu comecei a selecionar tudo. E comecei a dar aula ali. Dali depois eu mudei para Ibirapuã. Eu sem ser formada, fui para Ibirapuã. Chegou lá em Ibirapuã, falei, não, eu vou estudar, que eu vou me formar. Aí eu comecei a estudar e me formei. Mas nessa época eu já tinha sido professora do ginásio São Francisco. Antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu tinha sido professora. Muita batalha, hein? Muita batalha. Aí eu trabalhei como professora primária, depois eu fui professora de ginásio, depois eu peguei e fui embora. Terminei o namoro com esse rapaz, que eu já namorava com esse rapaz, e fui embora para o Rio. Meu irmão falou não, o Jair falou não, você tem que ir embora, não pode ficar aqui. Aí me levou para o Rio de Janeiro. Aí eu fui para o Rio, e lá eu fiquei no Rio. Eu tive até com você, não sei se você lembra, Zilton, mas eu tive fazendo um teste com você. Na época eu trabalhava numa agência? Aí numa agência, eu fiz um teste com você lá no Rio. Aí eu não fui bem nesse teste, não passei. Agora, depois que você retorna e casa, aí depois fez o curso? Não.
quando eu voltei para a cidade, quando meus filhos eram pequenos, eu ainda estava grávida do terceiro filho. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar e terminei, concluí. O magistério. O magistério, concluí o magistério. E depois disso trabalhou? Esse magistério eu entrei no Estado, em 82. Em 82 eu entrei no Estado, como auxiliar de administração. Aí depois veio aquela que a CM, com 5 anos no Estado, a CM efetivou todo mundo. Eu nunca fiz um concurso de Estado e fui efetivada. Que foi a de 79. Foi bom demais para mim. Incorporou. Muito bem. E hoje eu estou aposentada e estou aí. E as outras? Gleide aposentou, foi para o Pará, saiu do Rio, foi para o Pará. Lá Gleide aposentou como professora também. Gleide disse que era toda disposta, que Mas tem Gleide- história de dirigir caminhão dentro da... Não, É Leusa. Eleusa foi professora de educação física, trabalhou muito carregando madeira lá no Pará com caminhão. Ela mesma dirigindo. dirigindo. Mais Udo e Saul. Aí, como é que se fala? Gleide aposentou, Eleusa aposentou, Ilma aposentou lá no Pará também, que Ilma foi para o Pará trabalhar também, trabalhou como professora. E que região do Pará? Paragominas. 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 Elas moraram lá em Paragominas, tiveram casa, tiveram tudo lá em Paragominas. Aí Saul tem filhos do primeiro casal. Ele teve um primeiro casal antes de Pio, né? Casou com Creuza. Vanderlei. Vanderlei é filho do primeiro casal. mesmo, Vanderlei e Nádia, que morou com meu pai. Nádia, que morou aqui, Vanderlei. Tem a Creuza Cici, que chamava de Nádia Cici. morou aí. Vanderlei animado. Em casa. Tem Jairo. Tudo do primeiro Tudo casal. do primeiro casal. São quantos? Eu sei que tudo era 10 filhos que o Saul teve. O que teve mais filhos foi Saul. Mas com 3 mulheres. Da última e a Elezenita, que eu não sei se é a última, ele tem quantos? 2? Foi 5. Não, foi 4 ou 5? A Priscila e o rapaz Sim, lá. com a Elezenita é quem? É Tafarel e Léo? Léo e Simoni. Tem uma menina. Moni e o outro, e Marcos, né? 3. É o Márcio, Tafarel. Só tem 3 filhos. E Simoni, que é professora lá em Salvador. Fez pedagogia. Né? Mas Saúl foi um homem de sorte, sabe por quê, Zilton? Porque todos os filhos dele se formaram, todos. Os que estão no Rio, tudo formado, as meninas todas formadas. Então ele foi um homem de sorte. Esse que eu apanhei, que era filha da Índia, para você ver, está fazendo doutorado agora. Doutorado, beleza. É isso, fez mestrado e agora doutorado. Então ele foi um homem de sorte, que todos gostaram de estudar. Isso. Deixa agora entrevistar. Não é? Beleza, obrigado aí, De muito boas informações. de nada. Isso aí é uma... Passa pra cá, né? Ela passa pra cá. Tchau. Ainda com céu escuro, o orvalho molhando os pés, as andanças no barro do